Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Já estou em São Paulo, fui para Ribeirão Preto ontem, acompanhei pelo grupo Tati a vitória do Palmeiras por 1 a 0 em cima do Botafogo. O Botafogo jogou mais que o Palmeiras, hein? Muito mais, mas deu Palmeiras. São Paulo ganhou da Ferroviária também, acompanhei o jogo pelo Premier no meu computador também lá de Ribeirão Preto. Enfim, vou passar todas as informações para vocês dos 8 jogos desta segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A1, o Paulistão, a primeira divisão. Olha, gente, antes de falar tudo para vocês, vou passar os resultados, tá? São Bento 2, Santo André 1, Mirassol 0, Inter de Limeira 1. Olha aí o Mirassol, hein? São Bernardo 1, Red Bull Bragantino 1, Corinthians 3 a 0 no Água Santa, Ituano 1, Portuguesa 1, Guarani 2, Santos 0. Ferroviária 1, São Paulo 2, Botafogo 0, Palmeiras 1. Esses resultados, acabando hoje, segunda rodada só são 12, né? No grupo 1 se classificariam Red Bull Bragantino e Botafogo. O Santos estaria fora, hein, da próxima fase. Esse seria o confronto, Red Bull Bragantino e Botafogo. No grupo 2, São Paulo e Guarani. No grupo 3, São Bento e Corinthians. E no grupo 4, São Bernardo e Palmeiras. Lembrando que na próxima fase, após essas 12 rodadas, o primeiro e o segundo colocado de cada grupo se enfrentam em jogo único na casa do primeiro colocado, quem tiver melhor campanha. Então todas essas situações a gente vai acompanhando rodada a rodada. O artilheiro John Kennedy tinha feito da Ferroviária 3 gols na primeira rodada, continua artilheiro com 3. O Roger Guedes fez 2 nessa e já está ali na cola, Roger Guedes do Corinthians, certo? Bom, antes de mais nada, antes da gente falar informações dos 8 jogos, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo de você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião. Vamos bater aquele papo que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, ou no Instagram, Luiz Ademar JR também, certo? Bom, essa rodada começou, a segunda rodada, lá na terça-feira, à tarde, quando o São Bento ganhou do Santo André por 2 a 1. Gente, eu acompanhei esse jogo, foi muito interessante, viu? Eu gostei da dinâmica do jogo, bem movimentado. O Paulo Roberto Santos mais uma vez está deixando o São Bento bem arrumadinho. Não é à toa que é o líder do grupo junto com o Palmeiras, mas ele tem saldo 3 contra saldo 1 do Palmeiras. Enfim, o primeiro tempo começou com 6 minutos de jogo. Num cruzamento do Lucas Lima, o Rubens, o camisa 9 do São Bento, fez 1 a 0. Fez 1 a 0, o São Bento criou mais, né? O Santo André ficou restrito a alguns contra-ataques, mas apesar de criar mais também não finalizou com tanto perigo assim o São Bento, e o jogo transcorreu com muita, como a gente costuma brincar, muita transpiração e pouca inspiração. Veio o segundo tempo e o panorama não mudou. O Santo André tentava sair um pouquinho, o São Bento na dele, administrando, até que o Santo André, com as substituições que foram feitas, o Gabriel Tagliari, aquele que era do Ituano, tinha acabado de entrar no Santo André, acabado de entrar no time do Vinícius Bergantin, e ele recebeu um passe na diagonal e fez 1 a 1, 26 minutos do segundo tempo. Acabou de entrar. Aí o Gabriel Tagliari fez um golaço de bicicleta, mas estava muito impedido. Mas eu só estou citando porque a jogada foi muito linda. E aí ele chutou de bicicleta, poderia fazer um golaço, tal, ia estar impedido. No contra-ataque, né, o São Bento começou a pressionar. Aí eu entendi que o Santo André recuou, meio satisfeito com o empate. E aquela bicicleta do Tagliari que não saiu, saiu um voleio mais para bicicleta, assim, ainda é voleio, mas mais para a bicicleta do Marcos Nunes, que também tinha entrado no segundo tempo. O Rubens, que fez o gol, um cruzamento da direita, desviou no primeiro pau. O rapaz, o Marcos Nunes deu uma puxeira lá Bebeto, assim, um golaço, 2 a 1 no segundo tempo da partida, já nos 40 do segundo tempo. O São Bento venceu a primeira em casa, já tinha empatado com o Palmeiras fora. Com um detalhe, hein? O SIC, estádio lá do Bentão, gramado tá ruim, hein, federação? Alguns gramados estão ruins, muito ruins mesmo, uma pena. Pois bem, aí a gente teve na terça-feira à noite o Mirassol perdendo da Inter de Limeira por 1 a 0. A Inter tinha tomado de 3 do São Bernardo em casa na primeira rodada, e o Mirassol, que eu falei para vocês, jogou melhor, dominou o Santos, tal, perdeu do Santos mesmo jogando melhor. Mas gente, o certo é que a Inter, na primeira jogada da Inter, o jogo não foi muito bom, tá? Tecnicamente falando, tecnicamente falando, na parte técnica.
Mas, de qualquer maneira, com 10 minutos de jogo o Jonatas faz 1 a 0 para a Inter de Limeira. O Jonatas fez 1 a 0. Bom, o que você espera? O Mirassol jogando em casa, o Mirassol que é forte, que foi campeão da Série C, subiu para a Série B, vai para cima. Bom, Danielzinho, Camilo, apesar de algumas oportunidades e tal, chutes fracos, sem tanto precisão e tudo. O Jonatas teve a oportunidade de fazer o segundo gol ainda e o goleiro César defendeu. E aí dá para você falar que a grande defesa do Léo, o goleiro da Inter, foi aos 44 minutos aí, depois de uma falta do Camilo, chute do Danielzinho, mas pouco pro Mirassol. Se você pegar, fez 1 a 0 no primeiro tempo, o gol do Jonas, poderia ter feito segundo, e dá para você falar uma grande chance assim pro Mirassol no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, gente, e olha, o Everton Brito perdeu a chance de ampliar para Inter de novo, e eu posso falar aí no finalzinho uma pressão do Mirassol, mas vai, uma cabeçada que o Léo defendeu já nos acréscimos, cabeçada do Krigor também no segundo tempo, mas contundente mesmo. O Mirassol, que eu falei que merecia vencer o Santos e perdeu, mereceu perder da Inter em casa e preocupa, hein? 2 jogos, 2 derrotas. Preocupa. A Inter se recuperou. Gol do Jonatas, o Pintado saiu aliviado com um resultado expressivo fora de casa. Pois bem, aí na quarta-feira, ontem, nós tivemos ontem não, né? Eu tô falando agora na sexta, porque eu cheguei de Ribeirão Preto na quarta-feira, antes de ontem, né? A rodada transcorreu à tarde, São Bernardo e Red Bull Bragantino empataram por 1 a 1. Com 15 minutos de jogo, saiu o pênalti pro São Bernardo, Vitinho Mesquita cobrou com categoria, e depois o Sorriso empatou. O Sorriso empatou aos 26. Maravilha. Final do primeiro tempo, jogo equilibrado, jogo laical. Raul, volante do Red Bull Bragantino, foi expulso. Aí comprometeu o jogo do Bragantino. Segundo tempo, o Bragantino recuou, ficou praticamente atrás da linha da bola, com quase sempre se defendendo com 10. Claro, o Pedro Caixinha entendeu. Aí o que a gente pode falar? O São Bernardo pressionou, o Rafael Vaz numa cobrança de escanteio, o zagueiro quase fez o segundo gol, mas foi a melhor chance do São Bernardo. Apesar de pressionar, de encurralar o Bragantino no seu campo, ele não conseguiu espaço para finalizar tanto, e com um a menos, ponto importantíssimo para o Red Bull Bragantino, que tinha vencido o Corinthians, vai a 4, e o São Bernardo, que tinha goleado a Inter em Limeira, foi melhor, mas faltou contundência na finalização. Um empate 1 a 1. São Bernardo 4 pontos, Bragantino 4 pontos, campeonatos tranquilos, continuam em zona de classificação para a próxima fase, campeonato tranquilo. O Corinthians, à noite, depois de 19h30, esse jogo começou às 19 horas, o São Bernardo. O Corinthians passeou em cima do Água Santa, o Corinthians fez o que quis, o Água Santa não dá para falar que teve algum problema, né? Deu algum problema. O Yuri Alberto fez o primeiro gol de cabeça no lançamento do Renato Augusto, a bola veio no Fagner cruzou, Yuri Alberto fez 1 a 0 de cabeça. Depois o Yuri Alberto deu o passe para o Roger Guedes fazer 2 a 0, e no segundo tempo o Yuri Alberto, para mim, o melhor em campo. O Roger Guedes acho que ganhou o prêmio por ter feito 2 gols, né? Mas o Yuri Alberto fez o gol de cabeça, deu o gol pro Roger Guedes no primeiro tempo e deu no segundo tempo o gol pro Roger Guedes. Então, assim, só deu o Corinthians, gente. Não dá para falar que o Cássio, uma defesa ou outra, aquela coisa normal, mas 3 a 0 com contundência, o Corinthians se recuperou e o Água Santa perdeu a segunda. Preocupante, hein? Roger Guedes entrou na briga com 2 gols, entrou na briga pela artilharia. O John Kennedy, que não fez contra o São Paulo, da Ferroviária, continua com 3, o Roger Guedes agora tem 2, e aí todo mundo tem 1. Essa é a situação. Já em Itu, Ituano e Portuguesa empataram 1 a 1. O Ituano tinha empatado 0 a 0 com o São Paulo na primeira rodada no Morumbi. A Portuguesa tinha perdido do Botafogo no Canindé por 2 a 0. O Ituano, já você falar assim, que teve boas oportunidades. Teve um pênalti que o José Aldo, que veio do Paysandu, cobrou. E o Tomazella defendeu no primeiro tempo. Então você vê que o Ituano foi ligeiramente melhor. A Portuguesa, até que de relação ao Botafogo, até que maravilha, né?
deu aquela melhorada. Aí a gente, num chute cruzado, no segundo tempo, o Paulo Vitor fez 1-0 para o Ituano, né? Depois o Paulo Vitor exigiu uma grande defesa do Tomazella, né? Mas no final do jogo, a Portuguesa começou a pressionar em busca do empate. A Portuguesa, que no primeiro tempo a melhor chance dela foi do Richard, uma bola na trave. A Portuguesa começou a pressionar, o Ituano encolheu, a Portuguesa foi para cima, até que saiu um pênalti. Saiu um pênalti, não dá para você discutir. O Bernardo, o zagueiro do Ituano, foi até expulso. E aí o Daniel Costa cobrou com categoria, empatou 1-1, resultado justo. Ituano fez o seu segundo ponto na competição, mas é o lanterna no grupo C. São Bento 4, Corinthians 3, Ferroviária 3, o Ituano tem 2. E a Portuguesa fez o primeiro ponto, também é lanterna no grupo D. São Bernardo 4, Palmeiras 4, Santo André 3 e a Portuguesa 1. 1-1. E finalizando na quarta-feira, o Santos tomou um passeio do Guarani, gente. É verdade que o Guarani, logo no comecinho do primeiro tempo, com o Giovanni Augusto cobrando o pênalti, fez 1-0. O Guarani criou mais, finalizou mais, o Santos medonho. Aí veio o segundo tempo, no cruzamento da direita, o Nicolas Careca, também no início do segundo tempo, comecinho do segundo tempo, fez 2-0 e o Santos não existiu. O Santos não existiu, se você for analisar friamente, foi uma vitória merecida e contundente. E aí os jogos de ontem. Os jogos de ontem eu acompanhei pelo Premiere no meu computador lá de Ribeirão Preto, estava em Ribeirão Preto, para fazer o jogo do Palmeiras. O Heitor com chute de fora da área, golaço, chute de fora da área, campo molhado, com chuva e tal, fez 1-0 com 4 minutos para Ferroviário, lateral direito. E depois só deu São Paulo, gente. Só deu São Paulo. O Wellington Rato teve 3 chances no primeiro tempo, uma cobrando falta, um chute de fora da área e outro dentro da área, tudo passando perto. O Igor Vinícius teve chance, Luciano de cabeça. Enfim, o São Paulo já poderia ter empatado e virado o placar no primeiro tempo. Foi para o vestiário perdendo. Aí no comecinho do segundo tempo, 4 minutos, se não me engano, cruzamento do Igor Vinícius, o David cabeceou, a bola bateu assim no zagueiro, o Saulo tirou, mas de dentro, o David, que estava estreando ontem em relação ao time, ele entrou no lugar do Pedrinho, em relação ao time que empatou 0-0 com o Ituano, o David, que não fazia gol há 10 meses, fez 1-0. São Paulo continuou em cima, perdendo chance. O Pablo Maia foi expulso. Que infantilidade, Pablo Maia. Você é jovem e tudo, mas a sua expulsão foi burrice. Um carrinho com pé alto para cara que tem amarelo no meio do campo é burrice. E você vê que o Pablo Maia foi expulso aos 18 do segundo tempo e só deu São Paulo. O Caleri, que jogou demais, para mim foi o melhor em campo, embora o Mendes, né, o equatoriano que foi eleito, mas enfim, cara, o Caleri batalhando, teve uma jogada que ele saiu na cara do goleiro, na última chance, quando ele ia driblar o goleiro, ele adiantou a bola e facilitou para o Saulo fazer a defesa. O São Paulo foi pressionando, até que o Galopo, que tinha entrado, né, no segundo tempo, no lugar até do Rato, o Pedrinho entrou bem também no segundo tempo. Enfim, o São Paulo mostrou que no banco de reservas dá para fazer uma fumaça aí. Aí uma jogada bonita do Pedrinho, cruzou, desvio de cabeça do Caleri, o Galopo entrou completando para o fundo da rede aos 42 do segundo tempo. São Paulo com 1 a menos ganhou por 2-1. Mas se São Paulo tivesse feito 4 ou 5 na Ferroviária não seria injusto. Injusto foi o placar lá em Ribeirão Preto, o Palmeiras ganhou por 1-0, gente. O Botafogo foi melhor, o Abel Ferreira falou no final do jogo, gostou da estratégia, gostou do esquema tático, gostou da variação tática do Botafogo, elogiou o Botafogo criou e finalizou o dobro do Palmeiras, mas o Palmeiras, na genialidade do Rafael Veiga, já tinha tido 2 oportunidades com o Salatiel, atacante do Botafogo, né? Criado 2 oportunidades quando o Palmeiras, num golaço por cobertura da intermediária, golaço do Rafael Veiga, o Palmeiras faz 1-0. Aí teve 2 cabeçadas, o Madruga e uma de um dos zagueiros do Botafogo. O Everton fez grandes defesas. Veio o segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais aberto, o Palmeiras querendo um pouco mais, mas o Hendrick não jogou nada, o Edu não jogou, o Dudu não jogou nada, o Rony não jogou nada, mérito do Botafogo.
marcação forte e tal. Se você for pegar o contexto do jogo, foi um Botafogo criando e finalizando, mas finalizando mal. E quando finalizava bem, o Everton é goleiraço, fase espetacular. Então, o Palmeiras saiu de Ribeirão Preto com os 3 pontos, mas com o seu treinador parabenizando, né, o Botafogo pelo desempenho e pela bola. Realmente o Botafogo não merecia perder, mas time grande, cara, time gigante é isso. A genialidade do Rafael Veiga, né? O Paulo Baier, técnico do Botafogo, falou: olha, estou satisfeito com a minha equipe, tenho certeza, porque a torcida aplaudiu a hora que acabou o jogo o time do Botafogo. O atual campeão brasileiro, o atual campeão paulista, sofreu demais e graças a seu goleiro pode acreditar esses 3 pontos importantíssimos no interior. Esta foi a segunda rodada. Eu já vou passar para vocês a rodada agora do final de semana, a terceira, relembrando, grupo A, Red Bull Bragantino 4 pontos, Botafogo 3, seriam os dois que se classificavam. O Santos tem 3 também, mas tem saldo -1, o Botafogo tem saldo +1. A Inter de Limeira tem 3 também, mas tem saldo -2. Então, se terminasse hoje, Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentariam em Bragança Paulista em jogo único. Grupo B, São Paulo primeiro com 4, Guarani segundo com 3, Mirassol e Água Santa com 0. Se terminasse hoje, jogo único no Morumbi, São Paulo e Guarani. Grupo C, São Bento tem 4, Corinthians tem 3, Ferroviária tem 3, mas o saldo do Corinthians é superior. Ituano tem 2. Se terminasse hoje, o São Bento jogaria com Corinthians e Sorocaba, jogo único. E grupo 4, São Bernardo tem 4, Palmeiras tem 4, Santander tem 3, Portuguesa tem 1. Se terminasse hoje, São Bernardo faria jogo único com o Palmeiras em São Bernardo do Campo. Hoje cairiam Mirassol e Água Santa, os 2 times do grupo do São Paulo. Então, só para a gente ter uma ideia, rodada a rodada eu vou passando para vocês. Na primeira rodada nós tivemos 14 gols, poucos. Agora nós tivemos 17, 3 a mais, mas não chega a 2 por jogo. Número de gols baixo. Bom, a rodada vai começar amanhã, eu estou gravando o vídeo sexta-feira, 20 de janeiro, amanhã, 21 de janeiro, 3 horas da tarde, em Diadema, Água Santa e São Bento. Água Santa e São Bento. 3h30 de amanhã, no Canindé, Portuguesa e Red Bull Bragantino. Belo jogo, hein? Belo jogo, hein? Para quem estiver acompanhando aqui na capital e tal, belo jogo. 16 horas de amanhã, em Campinas, Guarani e Ituano. 18h30 amanhã, em Limeira, Inter e Corinthians. Aí no domingo, 16 horas, tem o clássico, lá no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. Belo jogo. Afinal, as 2 últimas finais do Campeonato Paulista. Palmeiras ganhou no passado, São Paulo ganhou no retrasado, né? As 2 últimas finais, Palmeiras e São Paulo. 18h30 em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Santos. Parada difícil para o Santos, hein? São Bernardo, para mim, é um time enjoadíssimo. Domingo, eu estarei lá em Ribeirão Preto de novo. Domingo, 20h30, Botafogo e Mirassol. 20h30, Botafogo e Mirassol. Mirassol perdeu as 2, hein? O Botafogo tem um azar danado com o Mirassol. Faz tempo que não ganha do Mirassol, mas o Mirassol tá capengando. E finalizando a rodada, em Araraquara, 20h30 também, pertinho ali de Ribeirão Preto, a Ferroviária recebe o Santo André. Claro, segunda-feira eu venho com um apanhado geral, tudo direitinho, explicando a terceira rodada com gols, com detalhes, com classificação, tudo para você. É isso aí, forte abraço a todos e até segunda!